Você já sofreu uma traição? A maioria das pessoas acha que uma traição começa quando alguém beija outra pessoa. Não é bem assim. Às vezes a traição começa muito antes. Começa numa mensagem que você apaga, numa conversa que você esconde, num não é nada que você sabe que é alguma coisa. Eu vou te contar uma história. O nome dele é André. Ele era casado com a Paloma há 8 anos. Não era aquele casal de comercial de margarina. Tinham problemas, contas, discussões, mas também tinham história. E, segundo André, ele amava a mulher. Até que um dia apareceu Marina, colega de trabalho. No começo, nada demais. Uma conversa no café, uma piada, uma mensagem. A clássica frase: somos só amigos. Ah, somos só amigos. Essa frase já deve ter destruído mais casamentos do que qualquer briga por desavença. André começou a fazer pequenas coisas que isoladamente pareciam insignificantes. Ele apagava mensagens, virava o celular para baixo, não atendia chamadas, começou a se arrumar mais para o trabalho e quando Paloma perguntava quem é, ele respondia ninguém. Só que Marina não era ninguém e André sabia disso. Esse é o detalhe. Ele sabia. Um dia Marina mandou uma mensagem. Você já pensou como seria se a gente tivesse se conhecido antes? André ficou olhando para a tela. Não respondeu, pelo menos não naquele momento. Guardou o celular, foi jantar com a esposa e naquela noite ainda disse: eu te amo. Talvez amasse mesmo. E aqui está a parte que muita gente não quer ouvir. Sentir amor não impede ninguém de agir de forma canalha. Sentimento não substitui caráter. Você pode amar alguém e ainda assim tomar decisões que destroem essa pessoa. Alguns dias depois, André marcou um encontro com a Marina. Conversaram, riram e aconteceu um beijo. Só um beijo. E quando voltou para casa, ele pensou: foi só um erro. Não. Foi uma sequência de escolhas que finalmente chegou a uma consequência. O beijo foi só a parte que ficou impossível de esconder. Quando Paloma descobriu, André tentou explicar. Eu estava carente, nosso relacionamento estava ruim, você não estava me dando atenção, carinho, eu estava confuso, aconteceu. E Paloma ouviu tudo, até perguntar: em qual momento você pensou em silêncio? Porque essa pergunta desmonta muita justificativa bonita. Não importa quantas explicações você tenha, em algum momento você vai precisar responder. Eu sabia que isso poderia destruir alguém que confiava em mim e mesmo assim eu fiz. Isso é responsabilidade. Agora vem a parte que mais me incomoda. Tem gente que trata a infidelidade como se fosse uma fatalidade, como se estivesse andando na rua, tropeçou e caiu dentro da vida de outra pessoa. Foi acontecendo. Não. Aconteceu uma escolha, depois outra e depois veio a consequência. Eu não estou dizendo que todo relacionamento precisa durar. Pelo contrário, se você não quer mais estar com alguém, termine. Vai doer, provavelmente, mas existe uma diferença enorme entre terminar uma relação e manter uma pessoa dentro dela enquanto você constrói outra pelas costas. Uma coisa é fim e outra coisa é fraude emocional.
E talvez a pergunta mais interessante não seja: você trairia? E sim, quantas pequenas coisas você faz quando acredita que ninguém está vendo? Porque caráter não aparece apenas nas grandes decisões. Ele aparece quando você poderia mentir e decide não mentir, quando poderia esconder e decide contar, quando poderia aproveitar uma oportunidade e decidir respeitar aquilo que prometeu, quando sente que não há mais relacionamento e prefere a honestidade. André perdeu o casamento. Marina também desapareceu da vida dele algum tempo depois. E ele ficou com uma coisa que ninguém podia devolver: a consciência de que aquela história poderia ter terminado de outra maneira. Ele poderia ter terminado o casamento, ele poderia ter sido honesto, poderia ter escolhido ficar, poderia ter escolhido sair, mas escolheu o caminho mais covarde: querer duas coisas ao mesmo tempo, deixar outra pessoa pagar a conta. E talvez essa seja a parte mais brutal da história. Infidelidade não é apenas sobre sexo, é sobre quebra de confiança. E confiança é uma coisa curiosa. Leva anos para se construir, mas pode morrer com uma atitude de 5 minutos. Então, antes de perguntar até onde eu posso ir sem ser descoberto, se pergunte: que tipo de pessoa eu estou escolhendo ser quando ninguém está olhando? Porque é aí que o caráter começa. E também é aí que ele termina.